Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu agradeço demais a sua presença e nesse vídeo aqui eu vou passar uma dica bem rápida e bem simples a respeito de formatos de imagem, tá? Sugestão do inscrito aqui do canal, Júnior, eu agradeço demais, ele sempre sugere aulas boas aí pra gente. Então essa aula aqui, já vamos direto para o que interessa, aqui é o seguinte, quando a gente termina uma imagem, enfim, a gente tá fazendo aqui nossa imagem, a gente quer salvar ela. Primeira vez que a gente vai salvar, a gente pode vir aqui no formato salvar apenas, tá? E se a gente quiser salvar ela em outro arquivo, por exemplo, exportar em PNG, exportar em Photoshop, a gente clica aqui em Save As. Olha só o que acontece, eu abri aqui a pintura original, tá? O PSD dela. Acontece o seguinte, quando eu venho aqui clicar para salvar, ele só aparece essas três opções, tá? Para ele liberar, por exemplo, JPEG, PNG, você tem que clicar aqui, ó, salvar como uma cópia, tá? Aí ele vai liberar para você esses outros formatos. Então esses outros formatos aqui, eu printei eles, eu vou abrir ali em outra tela para ficar melhor para organizar e eu explicar para você. Muito bem, esses outros formatos de Photoshop, eles aqui são o seguinte. Primeiro eu vou destacar os principais que a gente utiliza. Vou deixar eles até em azul, assim, da mesma forma. Os principais são o Photoshop PSD, que é o arquivo base, né, editável do Photoshop. JPEG, tá? JPEG, mas não é o 2000, é o JPEG normal, certo? PNG e TIFF. Basicamente são os principais dos principais mesmo. Ah, e o RAW. Normalmente você não exporta em RAW, você tem a foto em RAW, joga no Photoshop, edita o RAW e depois você comprime esse RAW e transforma ele num JPEG, numa coisa assim. A não ser que você queira, por exemplo, você jogou o RAW, editou o RAW e quer salvar em RAW de novo. Aí beleza, você utiliza o RAW para salvar as imagens. Bom, e o que são esses outros formatos aqui? Isso aqui é o seguinte, vou explicar eles um por um aqui, o melhor possível, porque alguns deles eu nunca usei, são formatos assim muito obscuros. E eu vou deixar até um link aqui na descrição dessa página aqui, tá? O nome do site é helpxadobe.com. Aí lá eu vou explicar direitinho para você todos esses formatos mais elaborados. Mas aqui eu vou passar por alto para você ter uma noção. Então bora lá. Photoshop PSD. Esse aqui ele vai salvar para você o arquivo editável, com as camadas, com tudo em aberto, para você poder ir fazer a sua edição posteriormente. Você está com o arquivo em aberto, em andamento, você volta aqui e continua fazendo essa edição normalmente, tá? Esse PSB seria o quê? O PSB seria, vou marcando com um xizinho aqui na medida que eu for explicando eles. O PSB seria quando você tem um arquivo muito grande, que vai passando aí de 2, 3 GB, tá? Às vezes acontece. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele trabalha com quadros, tá, muito grandes e ele faz impressão em quadros assim, do tamanho de uma parede, sabe? Coisa de 2 metros assim, o tamanho. E os arquivos, quando a gente vai trabalhar juntos, são enormes, são arquivos de 3 GB, de 4 GB, é uma coisa absurda, assim, é colossal o tamanho do documento. E a gente sempre tem que trabalhar com PSB para fazer essas edições, tá? Porque são impressões de extrema qualidade, absurdo, caso muito específico. Aí a gente pode utilizar esse formato aqui de PSB, que é a única salvação, né, que você tem para trabalhar com esses arquivos gigantescos, tá? A gente tem esse formato aqui, BMP. Esse outro formato aqui, BMP, é o bitmap, tá? Então, qualquer imagem aí rasterizada, que não seja vetor, todo JPEG, tá? Todo PNG, de forma, vamos dizer assim, por essência, né? Ele é um bitmap. Então você tem a opção de salvar, são variações, tá? Desse formato. Você tem a opção de salvar ele em bitmap também, BMP. E ele é um formato, vamos dizer assim, de bitmap menos comum, né? Ele é um formato menos comum, só que ele vai salvar ali pixel por pixel, enquanto o JPEG ele vai ter uma compressão um pouco maior. Na prática dá muita diferença e eu particularmente não sinto. Eu sempre salvo, por exemplo, em JPEG ou PNG. Mas você tem essa opção aí, o bitmap existe, você pode utilizar ele, mas não é algo comum, né? Salvar imagens aí em BMP. Ele vai ser um formato um pouco maior, com a compressão menor, tá? Aqui um formato obscuro, tá? DCM. E esse caso desse formato aqui, eu nunca usei, mas ele é mais utilizado por profissionais, por exemplo, que vão trabalhar ali com ressonância magnética, aquelas imagens, por exemplo, de ultrassom, tá? Ele faz um armazenamento diferenciado a respeito disso.
Então esse formato ele tem essa funcionalidade diferente, tá? É bastante incomum assim pro meio de design mesmo, mas ele é muito utilizado aí para dentro, né, nessas outras áreas. O EPS, esses formatos EPS aqui são 3 variações diferentes que você pode gravar arquivos em vetor, tá? Você exporta os vetores aí do Photoshop em 3 versões diferentes. Mais comum é esse EPS normal aqui, para fazer aí essa exportação de vetores, tá? Porque tem como você trabalhar com vetor aí no Photoshop e exportar para abrir em outro software, tá? Você pode exportar uma animação, então você faz aí uma animação simples, né? Faz alguns efeitos de animação utilizando a timeline que fica nessa parte inferior aqui do Photoshop, você exporta ele em GIF, você consegue fazer isso por aqui. Formato IF. Formato IF é outro bastante obscuro, tá? Eu particularmente nunca usei, mas ele é um formato que ele possui algumas extensões, tá? Fazem suporte a você salvar um arquivo aí com som, com uma música, com esse tipo de dado, tá? Porém, particularmente, se você for... A não ser que tenha um caso específico, convido você a comentar aí, explicar melhor também a respeito disso, que eu nunca utilizei, tá? A gente está sempre aprendendo coisa nova aí. Eu, particularmente, quando eu quero salvar assim, eu continuo salvando como PSD, né? Eu deixo o arquivo aberto, porque tem como você integrar som no Photoshop, para você montar uma animação, uma coisa assim, depois exportar isso. Então, talvez esse formato aqui seja útil para isso, né? Esse formato aqui, ele vai exportar aí o arquivo aí com o áudio. Os JPEGs, né? O JPEG principal, 2 versões aqui anteriores, né? Bem mais antigas. E dentro do conhecimento que eu tenho para passar, também eu convido você a comentar aí, tá? Para agregar mais valor aí, somar no conhecimento aí dos colegas. Esse JPEG estéreo, tá? Ele vai ter uma funcionalidade mais para topologia, tá? Ele vai ter ali uma aplicação, uma visualização com camadas em 3D. É outra particularmente assim, que eu não utilizei, extremamente obscuro, tá? Então esses JPEGs aqui são os principais, tá? Essa aqui versões mais antigas. E esse aqui para essa funcionalidade aí que eu mencionei. Formato MPO. Esse formato MPO vai ser um formato similar, tá? É um formato, se eu não me engano, é um formato japonês. Vai ter uma função similar a esse JPEG estéreo, tá? Ele vai fazer um armazenamento aí 3D. Mais para profissionais com uma utilização específica para exportação de imagem nesse formato, tá? Para outros softwares que fazem a leitura desse MPO. E vários softwares aí de edição vão trabalhar com esse formato também, tá? Muitos softwares vão ler esse tipo de formato MPO. No site também onde eu estou disponibilizando, com certeza você vai poder ler bem mais a respeito desse formato e da usabilidade. E no resumo ele vai ter uma função de 3D, tá? De mapas aí 3D. É uma outra variação aqui também, tá? Mais antiga aqui desses formatos, por exemplo, do bitmap, JPEG, tá? Então vai ser uma outra variante aí desses formatos. Também é um formato bitmap. E outro aqui puxando um paralelo, eu me recordo de ver esse tipo de arquivo aqui sendo trabalhado por envio de fax, tá? Coisas nesse sentido. PDF são formatos aí para gerar o famoso ali formato em PDF ou PDP, tá? Para você fazer a leitura, tá? O Adobe PDF aí tradicional, dispensa explicações a respeito disso aqui. O RAW, que é igual eu expliquei, ele vai salvar em DNG ou em RAW para você, que é o formato sem nenhuma compactação, mas se você trabalhar uma foto em JPEG e salvar em RAW é um pouco estranho, tá? Não adianta muito, porque ela já vai estar comprimida. Então, talvez seja recomendável você salvar em RAW, né? Você importa um RAW para cá, tirou a foto em RAW na sua câmera, que é o formato ali original, né? Que a máquina tira, a máquina profissional. Você edita em RAW e você não quer perder, né? Você quer salvar em RAW de novo. Aí você exporta esse RAW sem compressão. Formato Pixar, PXR. Esse formato aqui é outro formato, tá? Para 3D, tá? Então ele é um formato para aplicativo gráfico e renderização de imagens em animação tridimensional, tá? É para você trabalhar com 3D, provavelmente exportação para outros softwares, particularmente não é minha área, esse eu não utilizei, mas ele está aqui, eu estou passando para você a respeito desse formato, tá? São formatos que você vai trabalhar aí com um canal de alfa, tá? Canal alfa são realmente canais, né, para você trabalhar com esses ajustes 3D para fazer iluminação, para fazer volume. Tem o PNG, que você vai trabalhar com transparência. Portable Bitmap, que é um bitmap mais comprimido. Formato SCT. Normalmente esses arquivos SCT extremamente obscuros, nunca utilizei isso aqui, tá? Sinceramente, eu mesmo nunca vi um formato de imagem utilizando isso aqui. Mas ele vai funcionar
para você trabalhar, por exemplo, com imagens salvas imagens para ser impressas em filmes, tá? Usando aí unidades de rasterização. Esse formato aqui, pela minha leiga experiência aí com ele, eu sempre sou sincero com vocês, como eu nunca vi, nunca utilizei, eu vou passar o meu conhecimento a respeito e convido vocês aí também a comentarem, caso alguém conhecer, a explicar melhor aqui para os colegas, tá? Eu pesquisei a respeito desse formato e ele é um sistema que ele vai criar padrões, tá? De Moiré, efeito Moiré, é isso aqui, ó. É quando você tem esse efeito, olha que coisa estranha que vai acontecer na imagem, ó, dá uns padrões estranhos quando você vai tirando o zoom, isso aqui é efeito Moiré, tá? Outro formato muito obscuro, tá? Nunca utilizei, mas eu tenho conhecimento que isso aqui também é utilizado para design de jogos, tá? Às vezes você utiliza isso aqui, são formatos de imagens utilizados para ícones, tá? Desenhos com linhas, imagens mais simples, às vezes utilizados aí em jogos, tá? Ou determinadas aplicações. É muito incomum. E por fim o TIFF, esse aqui é bem comum. O TIFF você vai trabalhar aí com formatos de imagens. Ele é basicamente uma extensão aí paralela, tá? Ao PSD, que é a primeira opção aqui que a gente tem, onde a gente vai trabalhar com imagens absolutamente sem nenhuma compactação, excelente para impressão, tá? E você pode incorporar as camadas do Photoshop nesse TIFF também, ele vai abrir em qualquer versão de qualquer Photoshop, você pode incorporar as camadas aqui que a gente está trabalhando, e sempre o TIFF vai ser um formato gigantesco, ele é ótimo para você fazer realmente impressão, tá? Em altíssima qualidade, você vai exportar, enviar, né, alguma coisa para gráfico, uma coisa assim, você pode enviar em TIFF. Então basicamente esse aqui é o resumão de todos os formatos de imagem aí que a gente tem disponível. Eu espero que tenha ajudado. Se você tiver uma observação ou algo a acrescentar a respeito de outros formatos aqui, complementando aqui o que eu disse, o que eu passei para os colegas, te convido a comentar aí, que é sempre bem-vindo. E como eu sempre falo, a gente está sempre aprendendo coisa nova aí, tem sempre mais informação. Então eu agradeço demais, se tiver gostado deixa o joinha, valeu, obrigadão, sucesso. Lembrando que o link lá que eu apresentei, né, que eu mencionei a respeito do site da Adobe com todos os formatos resumidos ali para você, tá aí é o primeiro link aí da descrição. Valeu demais, obrigadão.